O que é o capitalismo? Como que ele foi criado? Se tu soltar 100 seres humanos numa ilha, eles vão chegar no capitalismo? A gente não sabe, porque a gente não trata da história de maneira mecânica. Sim, verdade. Mas a minha pergunta é se ele é natural, se ele tá no nosso... A gente vai chegar lá por causa dos nossos instintos, se ele é só um grande reflexo do que tá aqui dentro já. Pois o que é o capitalismo, então? O capitalismo não é natural porque nós não encaramos a história humana como natural. A gente encara o ser humano como um ser histórico, oriundo de história. Se o ser humano tivesse um comportamento previsível, o departamento de história estava no departamento de exatas, né? Porque a gente ia calcular os próximos passos da humanidade. Então o ser humano ele é infinitamente imprevisível. A questão é, como o capitalismo se gestou? Como ele surgiu? Então, o capitalismo é um modo de produção. O que é um modo de produção? O modo de produção é a soma de forças produtivas e relações de produção. A interação entre forças produtivas e relações de produção cria um modo de produção. O que são forças produtivas? Qual é a nossa capacidade de produzir algo? No caso do capitalismo, as forças produtivas são divisão do trabalho, o trabalho é altamente dividido, emprego de fábrica, indústria, energia, maquinário, etc. Isso são as nossas forças produtivas. As relações de produção no capitalismo é a relação da propriedade privada. É a relação de uma classe que detém a propriedade, que é necessária para o trabalho, e uma classe que não detém essa propriedade e que tem que vender o seu trabalho para poder trabalhar. Mas como que essa classe tem a propriedade? Então, aí vamos chegar lá. Como que o capitalismo se gestou? Tá. O capitalismo, ele nasce depois de outro modo de produção, que é o modo de produção feudal. E aí o que acontece? Na Europa feudal, começou a surgir uma nova classe social, que era a classe que ficava perto dos burgos. Burgo é torre em árabe. Burj. Tanto que aquele prédio enorme lá em Dubai chama Burj Khalifa. É a Torre Khalifa, né? Os burgos eram os comerciantes que usufruíam da nova circulação de mercadorias e começaram a acumular recursos por serem comerciantes. Esses comerciantes começaram a formar uma nova classe. Era a classe burguesa, né? A classe que estava acumulando recursos através do comércio. Mas o que levou eles a serem esses comerciantes? O aumento da produtividade na Europa. A Europa foi desenvolvendo as suas forças produtivas, conseguiu produzir cada vez mais, a necessidade do comércio começou a surgir, e aí esses comerciantes começaram a circular essa mercadoria e usufruir da circulação dessa mercadoria. Então foi uma consequência do desenvolvimento produtivo da Europa. Uhum. A partir da formação dessa nova classe, essa nova classe começa a ter demandas próprias. E não só isso. Começa a se gestar um novo modo de produção, porque com o desenvolvimento das forças produtivas, o modo de produção feudal, as relações feudais começam a ficar obsoletas. Então as relações de nascimento, as relações da aristocracia, de um campesinato preso à terra e ligado à terra, começaram a atravancar o desenvolvimento. Essas relações começaram a ficar velhas e elas precisavam se revolucionar. E aí é que nós temos, por exemplo, uma das primeiras revoluções burguesas que foi na Inglaterra, que é uma revolução no qual a aristocracia perde parte dos seus direitos e a burguesia começa a ter ingerência no Estado. Que era essa nova classe que estava surgindo, ganhando poder econômico, poder político e estava demandando novas formas de produção, né? E aí o que acontece? O capitalismo ele não surge de maneira espontânea. Muitas pessoas associam o capitalismo como fábrica. Surgiu fábrica, tem capitalismo. Não é só isso, tá? Tem um processo histórico muito importante aí por trás. Máquina a vapor por máquina a vapor, existem protótipos desde a Grécia Antiga, sabe? De acender uma vela atrás de uma bolinha com água e ela gira, é o mesmo princípio, sabe? A questão é, as máquinas, elas surgem e, de fato, aumentam a capacidade produtiva a partir da divisão do trabalho. O que fomenta o desenvolvimento das máquinas? Conforme nós temos o trabalho artesanal, esse trabalho artesanal vai se desenvolvendo nas guildas mesmo. O trabalho artesanal, ele começa a se dividir. As pessoas, em vez de fazer uma cadeira cortando a madeira, lixando, cortando, montando ela toda, o trabalho começou a se dividir cada vez mais. Cada um fazia uma parte. Isso, de uma certa forma, começou a criar a dinâmica de uma fábrica. Mas ele começou a se dividir porque estava tendo muita demanda por cadeiras? Porque a produtividade estava aumentando. Uhum. E aí o comércio aumentava, a divisão do trabalho era mais eficiente, ela começou a se gestar nessa época. Tá. E aí o trabalho começou a se dividir dentro das guildas de artesãos
E aí o trabalho, ele começou a se dividir tanto que era possível substituir o movimento de um trabalhador pelo movimento de uma máquina simples. Então você entende que antes, quando o trabalho era altamente especializado, não era possível fazer uma máquina, porque era muito difícil fazer uma máquina que conseguisse fazer o trabalho que uma pessoa fazia. Sim. De cortar a madeira, de lixar a madeira, de serrar ela, de montar a cadeira. Quando o trabalho começou a ser dividido, aí as máquinas começaram a surgir, porque o movimento de só você pegar e virar, assim, podia ser substituído por uma máquina, ou auxiliado por uma máquina. Então o desenvolvimento das máquinas foi impulsionado pela divisão do trabalho e não o contrário. As pessoas têm a ilusão de que primeiro surgiram as máquinas, depois o trabalho se dividiu. Foi o contrário. Primeiro as pessoas dividiram o trabalho, e depois as máquinas começaram a surgir para auxiliar nessa divisão do trabalho. Só que aí tem uma coisa. Quando começaram a surgir as fábricas, não era todo mundo que ia falar assim: pô, eu tô afim de vender minha força de trabalho 16 horas por dia sem direitos e ter meu braço mutilado por uma roldana, por uma engrenagens que eu tava procurando, né? O que aconteceu? Já no século XVII, a Inglaterra começa a fazer um processo, o Reino Unido como um todo, começa a fazer um processo chamado de cercamento de terras. Então, a economia rural do Reino Unido era muito diferente do que a gente conhece hoje. Era pequenas produtividades, pequenas terras trabalhadas pelos camponeses e tal. E a própria floresta perto fazia parte da economia. Porque essa terra não era propriedade privada, ela era propriedade comum. Ela era usufruída por quem morava lá. O que acontece? Por conta da demanda da burguesia e do poder político da burguesia, o Reino Unido começa a cercar essas terras e expulsar os camponeses da terra. Então, de repente, as cidades do Reino Unido, principalmente as cidades da Inglaterra, começam a receber uma quantidade imensa de pessoas que não tinham mais trabalho, que não tinham mais a terra que trabalhavam ancestralmente. Os burgueses começaram a invadir esses lugares por conta da demanda que estava muito alta. Não, eles... demanda de quê? Do que eles produziam. Por isso que eles tiveram que invadir essas terras onde estavam os camponeses? Eles iam usar essa terra para um novo modo de produção. Para produzir algodão, para as indústrias têxteis e tal. Era uma outra lógica. E aí, por demanda porque o capitalismo atua na lógica de propriedade privada, por conta de um acordo entre o Estado e a burguesia, eles cercaram essas terras que historicamente eram usufruídas de maneira comum para serem propriedade privada. E aí expulsaram os camponeses da terra. Expulsaram. E as cidades começaram a encher de pessoas paupérrimas. O capitalismo só foi possível porque existia um contingente de mão de obra ociosa que não tinha nenhuma escolha a não ser vender a sua mão de obra a qualquer custo para sobreviver. Não fosse o cercamento de terras que rolou na Inglaterra, ninguém em sã consciência ia sair da sua própria propriedade camponesa para ir para uma cidade trabalhar 16 horas por dia numa fábrica úmida, perigosa, barulhenta, correndo risco de vida para ter o mínimo para sobreviver. Então, você entende como é um processo complicado a formação do capitalismo? E aí, com esse tipo de fator, com esses fatores todos alinhados, né, nós temos a inauguração do capitalismo na Inglaterra por volta do século XVIII, com um contingente de mão de obra ocioso, que foi expulso das suas terras, com a nova classe burguesa tendo poder estatal, por conta do passado da burguesia se formar como classe, tomar consciência de si como classe, com seus interesses próprios, e por conta do desenvolvimento das forças produtivas. Foi tudo ao mesmo tempo. E aí a questão é, o desenvolvimento da indústria na Inglaterra inaugura a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo mercantil, que é um capitalismo que produz a mercadoria e exporta essa mercadoria de maneira que começa a fazer com que os artesãos das outras regiões fiquem obsoletos. A pessoa que faz a cadeira do zero produz uma cadeira muito mais cara do que alguém que faz uma cadeira numa fábrica. E mais devagar. Né? Muito mais devagar, sabe? E às vezes de menor qualidade até. Porque a máquina consegue fazer com mais precisão e tal. Então esse primeiro momento do capitalismo mercantil coloca uma pressão nos outros países para também se industrializarem. Porque senão a mercadoria inglesa arrebentava com tudo. É a mesma lógica que eu falei de quebrar outros pequenos empreendimentos, sabe? A indústria, ela é imbatível. Ela consegue produzir muito, muito rápido, com menor valor e às vezes com mais qualidade. E aí, é assim que o capitalismo começa a se espalhar pela Europa. Porque a pressão da indústria capitalista começa a empurrar o modo de produção dos outros países para frente. E isso no século XVIII, né? E aí os outros países da Europa começam também a fazer as suas revoluções burguesas. Porque junto com o capital surge uma classe nova, que é a classe burguesa, né? Não é mais a classe aristocrática. Essa classe burguesa tomando consciência de si como classe,
percebendo que faz parte de uma classe que tem interesses próprios e às vezes antagônicos aos da aristocracia, começam a fazer suas revoluções nos lugares. Então, ao longo do século XIX inteiro, a Europa foi vendo a tomada de poder pelo Estado por parte da burguesia e a diminuição dos privilégios aristocráticos. A abolição da servidão, a abolição da ingerência da aristocracia no Estado, pelo menos de maneira superficial, né? E é assim que esse modo foi se espalhando. E aí falar sobre se nós tivéssemos uma sociedade tábula rasa do zero, isso aconteceria de novo? Faço a menor ideia. Não sei. A questão é, um modo de produção sucedeu ao outro. E um modo de produção gestou o outro. Como você pode ver, eu dei vários exemplos de por que o modo de produção feudal gestou o modo de produção capitalista. Foi o próprio aumento de produtividade do modo de produção feudal que capacitou uma nova classe mercantil surgir, acumular recursos e acumular poder político. E o próprio desenvolvimento produtivo que começou a gestar as primeiras fábricas com a divisão do trabalho. Então, novamente, né? A gente fazer conjecturas de e se a gente começasse tudo do zero, o capitalismo ia surgir de novo? Não sei. Mas a gente analisa o que a gente tem, né? É que tudo isso me parece um movimento natural. Se toda essa história tivesse acontecido num formigueiro, a gente ia ver como algo natural. É o instinto daquela formiga fazer tudo isso. Mas como a gente é ser humano, a gente está dentro dessa história, a gente está enxergando de dentro, a gente já consegue ver como... Se um alienígena visse a nossa história, ele ia ver, é assim que eles fazem a parada deles. Ia ser tudo natural. A gente não tem como saber, porque aí eu te pergunto a respeito de ser natural. Por que isso aconteceu no Reino Unido e não em outro lugar? Não sei. Sabe? Fatores históricos. Esses fatores históricos não corroboraram com esse tipo de transformação em outros países. A nossa vontade de competir, de ter mais conforto, de ter uma casa mais aconchegante, sim, isso tudo tá no nosso instinto. Com certeza. E isso reflete nessa criação do capitalismo, eu acho. Então, para responder isso, pro Marx, o que nos caracteriza como espécie é o trabalho. E de uma forma bastante específica, porque animais não trabalham? Trabalham. Se a gente vê abelhas, eles constroem colmeias, né? Se a gente vê o João de Barro, ele constrói uma casinha. Só que o nosso trabalho ele é teleológico. O que isso quer dizer? A gente primeiro pensa sobre o que a gente vai trabalhar e depois a gente trabalha. Os animais, eles trabalham por instinto. Isso pra teoria marxista, tá, gente? Vocês podem discordar, não tem problema. E aí o Marx diz, o homem, o humano, né? Ele usa o homem ainda, mas o humano é um ser histórico. E do que a história humana é feita? Da satisfação das nossas necessidades. Então, sim. O primeiro ato histórico é quando o ser humano satisfaz a sua primeira necessidade. Ao satisfazer nossas necessidades, nós construímos a nossa história e, ao satisfazer uma necessidade, nós criamos outra. E ao satisfazer a outra, a gente cria mais uma. Satisfazer as nossas necessidades materiais faz parte do que nos caracteriza como espécie. Só que não existe nada que contradiga, obrigado. Que contradiga. Eu agora não sei mais. Beleza. Você fala muitas vezes uma palavra, ela fica confusa, né? Sim. Não tem nada que entre em contradição com eu argumentar que a sociedade é naturalmente cooperativa. Por quê? Nós só conseguimos sobreviver como espécie por conta da nossa cooperação. Porque nós nos juntamos como sociedade, desenvolvemos as nossas forças juntos para satisfazer nossas necessidades juntos. Então, dizer que as pessoas querem o melhor para si, e isso é natural, entra em choque com o mesmo argumento da gente observar o desenvolvimento da história e ver que a maior parte das comunidades que sobreviveram fizeram isso de forma cooperativa. É um equilíbrio entre as duas, né? Mas assim, eu acho que na hora da decisão entre o bem de todo mundo e o bem do indivíduo, um ser humano vai escolher o seu bem. Sim. Isso está em alguma ordem genética nossa. Mas é por isso que a nossa luta não é pra fazer com que a sociedade tenha só pessoas do bem, que não queiram o melhor pra si. A nossa luta é pra extinguir os mecanismos que tornam esse melhor pra si possível. Entende? Por isso que não demanda vontade, nem bem boa índole, nem nada disso, sabe? E aí tem um outro argumento. Nós atuarmos numa sociedade competitiva é uma das coisas que também atravanca a nossa produtividade. Nós atuarmos de uma forma colaborativa, a gente consegue avançar muito mais produtivamente. Então eu dou um exemplo. Os 2 maiores saltos de produtividade que a humanidade já viu foram União Soviética e China. Por quê?
Porque foram sociedades que não deixaram a economia à mercê do livre mercado, que centralizaram e construíram uma sociedade de maneira planejada, planificada, cooperativa, sabe? Então, a União Soviética passou, a Rússia, né, no caso, passou de um país que usava arado de madeira, um país semi-feudal, para, em 30 anos, tá começando o seu programa espacial, lançando satélite, sabe? Conseguiu, já na década de 30, e na verdade na década de 40, né, que foi quando eles foram invadidos, barrar o avanço dos maiores exércitos do mundo, que era o exército alemão, sabe? E esse tipo de produtividade só foi possível por conta da cooperação entre trabalhadores e não da competitividade.